Muito boa noite e o nosso podcast Vozes que Inspiram já está no ar para você estar acompanhando informações, entretenimento e muitas orientações que ocorrem aqui nesse espaço. Esse podcast que foi pensado para você que está em casa nos assistindo, que nos acompanha todas as quarta-feiras, a partir das 20 horas, aqui no ao vivo da nossa TV. E é transmitido tanto pela TCM, BrisaNet, Telecab e YouTube. Muito obrigada pela sua audiência e o episódio de hoje está para lá que é especial. Vamos estar conversando sobre esporte. E falando sobre esporte, né, na modalidade do basquete. Como é esse esporte como uma ferramenta de transformação social, possibilitando e fortalecendo a superação das inúmeras vulnerabilidades sociais dentro da nossa sociedade. Além de estar brilhantando acerca das potencialidades, habilidades e o protagonismo de inúmeras pessoas que estão envolvidas no entorno desse esporte. E hoje conversaremos com a equipe, né, que compõe o Potiguar Buckets, que estiveram, né, recentemente em um campeonato. Então, vocês vão saber tudo que aconteceu durante esse período e gostaria já de agradecer aos nossos parceiros, colaboradores, tanto da padaria Canidé, que semanalmente nos disponibiliza essas delícias, viu? Hoje eles arrasaram, minhas senhoras, meus senhores. Empadas recheadas, pão de queijo, salgadinhos e umas broas deliciosas. Além da água de coco super gelada, com o rei do coco, viu? Que não decepciona. Está sempre na Rio Branco ali, refrescando as pessoas que passam e transitam naquelas localidades. Agradeço também a Imperiale Perfumes de Grifes, que hoje nos disponibilizou 2 mimos para os nossos convidados. Então, eu já agradeço desde já, né, a participação tanto de Rômulo como também de Isamar, que aceitaram o convite para estar aqui hoje conosco. Muito obrigado e sejam muito bem-vindos. Rômulo, né, vamos iniciar com Rômulo, que inclusive é o idealizador do Bucks, ex-atleta profissional de basquete e que tem uma referência aí no mundo do esporte, né, propriamente na área do basquete, não é isso, Rômulo? E um grande empreendedor, viu, minhas senhoras e meus senhores? Inclusive, a gente vai fazer um network aí, uma divulgação para falar sobre a empresa dele e você siga bastante, viu? Isso aí, tá bom demais. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer a gente estar aqui falando um pouco do esporte. O esporte, para mim, sempre foi muito importante e, como você falou, e foi uma ferramenta de transformação social para mim, né? Tanto conhecimento como conhecer as pessoas certas, né? Network, você mesmo falou, é muito importante. E eu devo tudo ao basquete. Hoje o que eu tenho foi o basquete. A minha empresa eu montei com o dinheiro que eu ganhei no basquete. E é isso aí. Que bom, né? E você, Isamar, que também, né, é um atleta que compõe o Potiguar Bucks, está aí nesse processo do esporte, como também empreendedor, viu? Menino, olhe, essas pessoas se renovam, é importante, viu? A gente está buscando se renovar, está dentro também do mercado do trabalho e potencializando as nossas habilidades. Dono lá, né, do Império Fit e da Body for Men. Veio até com a camisa para fazer o marketing, o homem é esperto. Ele faz o marketing dele. Eu também agradeço esse convite, né, esse momento para falar sobre o nosso esporte, o esporte que a gente tanto ama, que faz com maior carinho, né. Sabemos que o esporte é algo meio difícil na nossa cidade, no nosso país, na verdade. E que se não for com carinho, se não for com amor, ele não acontece, né? Eu acredito que é um grande desafio, não é isso, Rômulo e Isamar? Fazer parte do esporte amador. E falando sobre essa questão de esporte, né? Fala um pouco sobre sua trajetória. Eu jogo basquete desde os 13 anos de idade, né? Eu comecei no colegial, tive uma oportunidade, recebi um convite de jogar em Fortaleza, aproveitei esse convite, fui aos 16 anos que eu saí de casa para jogar basquete
E daí foi só deslanchando, né? Eu tive a oportunidade, joguei no Fluminense, joguei na Unifacisa, tive a oportunidade de jogar no basquete cearense, que hoje é o Fortaleza Basquete Cearense. E sou muito grato porque vivenciei realmente experiências que muitas pessoas adorariam ter vivenciado. Graças a Deus fui campeão brasileiro, olha, posso falar isso, fui campeão brasileiro sub-22, sou campeão sul-americano 3x3 de basquete. E recentemente, né, há 4 anos mais ou menos, eu voltei para Mossoró para empreender, né, a minha empresa que é a Divino Colchão, empresa de colchões, e a gente decidiu, né, eu juntamente com outros 2 amigos, montar esse time, né, juntar a galera, porque Mossoró, na verdade, sempre teve basquete forte, mas o que faltava era um agrupamento e um direcionamento dessa galera com o mesmo objetivo, com o mesmo pensamento, entendeu? Sim. E depois que juntou, foi só deslanche, né? Fomos campeão estadual no primeiro ano, no segundo ano não conseguimos ser campeão de novo, mas fomos terceiro, depois fomos novamente campeão estadual, somos bicampeões, e esse ano foi na trave, né? Foi quase, chegamos na final. A Pudi teve o mérito dele, ganharam da gente na final, parabéns aos campeões. E não acaba aqui, né? Esporte, perder e ganhar faz parte do esporte. Esse ano nós perdemos a final, mas ganhamos muito mais outras coisas. Ganhamos relacionamento, fortalecemos a nossa marca, nos unimos como equipe. Sim. E a gente pretende que para 2026 a gente fortaleça mais ainda e consigamos ser campeão, que é a cereja do bolo e é aquilo que a gente gosta, que a gente faz o esporte, a gente quer ser campeão, que a gente é competitivo. Eu acredito, né? Mas segue os líderes, né? Outra equipe foi atingir agora, né? São bicampeões, mas vocês já são, né? Está igual, na verdade, bicampeões, né? Eles estão com 2 títulos, a gente está com 2 títulos. Tá todo mundo aí nos bastidores conversando que próximo ano é a nega, né? É o tira-teio. A famosa nega. A famosa nega. Né? Vamos ver o que vai acontecer. E eu tenho certeza que vocês vão, né? Engajados, preparados, com muita vontade de fazer acontecer. Isamar, me fale um pouco sobre a sua trajetória, como é que é, como você escolheu, né, o basquete como seu esporte do coração. Eu acho que, para começar, eu acho que eu não escolhi o basquete, né? O basquete me escolheu. Porque eu estudava no CPP, no Colégio Pequeno Príncipe, e tem um professor lá chamado Rodrigues, que eu acho que foi o meu primeiro foi o mesmo professor de Rômulo foi, também. Sim. E ele me viu nos corredores e me chamava para jogar basquete, e eu sempre me escondia dele. A mesma coisa comigo. Toda a vida que ele me via nos corredores, ele, ei, vamos jogar basquete, eu me escondia. Quando ele vinha, aí eu já me escondia de novo, né? Aí um certo dia eu fui para esse treino de basquete. Quando eu cheguei lá, eu não sabia nem para onde ia. Aí as crianças menores, né, diziam, rapaz, esse cara desse tamanho, não sabe nem para onde é que vai, não sabe nem para onde é que vai com a bola. Mas desde ali eu acho que eu me apaixonei pelo basquete já. Sim. Desde o primeiro momento eu gostei do basquete. Comecei um pouco tarde, né, com 17 anos, não teve uma base, um desenvolvimento enquanto atleta, né, em relação a isso. Mas desde lá minha vida mudou totalmente em relação ao esporte, com o basquete. Conheci novas pessoas, tive a oportunidade também de fazer um teste na mesma faculdade que Rômulo fazia em Fortaleza. Não fiquei por questões que eu já fazia faculdade aqui, né? E não fiquei lá. E desde lá é meu esporte favorito. E existem momentos, né, aqueles que nos implicam diretamente na gente, na nossa personalidade, nas nossas escolhas. Rômulo, qual foi uma situação que mais lhe impactou, lhe moveu, lhe emocionou durante essa trajetória que você está, né, no esporte, dentro da modalidade do basquete? Olha, basquete é um jogo coletivo, né? E eu diria que o que mais me impactou no esporte foi aprender e a respeitar os outros, porque a verdade é que se a gente não respeitar o outro e trouxer o outro pra gente, e todos nós pensarmos a mesma coisa e tivermos um pensamento coletivo, a gente não alcança o êxito, entendeu? Então, eu aprendi com o meu professor, que é o Alberto Bial, foi o Alberto Bial, ele falava muito de altruísmo, né? Hoje em dia as pessoas são muito egoístas, só pensam em si, querem tirar vantagem de tudo, mas no esporte não dá para ser assim, não, tem que se livrar do ego, tem que, mesmo o parceiro errando, tem que agarrar o parceiro
parceiro, meu irmão, vamos, eu tô contigo e tamo junto e vamos pra cima, sabe? E às vezes também ficar calado para respeitar o momento do outro. É muito importante isso. Eu diria que o basquete me impactou nessa forma, sabe? De aprender a me socializar, a viver com o outro, a respeitar as diferenças dos outros, as fraquezas de um, as coisas fortes também, porque todos nós temos, né, fraquezas e pontos positivos, pontos fortes. Com certeza. E é isso, eu diria que foi isso que mais me impactou, assim, positivamente. Uma mudança, não é de reflexão, de comportamento, de como visualizar, Isso não é as mesmo. situações dentro da nossa sociedade. Companheirismo também, né? Importante. Eu acho que foi um fator fundamental no nosso primeiro título estadual. A gente estava perdendo um jogo, né, nosso jogo da final, por 20 pontos, se eu não me engano, Sim. no terceiro período. Toda vida que eu lembro desse jogo eu me arrepio. Isso foi do ano passado, não? Foi do ano, foi do ano passado. Foi o nosso primeiro título. Foi o nosso segundo título. Nosso primeiro Foi o de nosso Açu. segundo, foi o nosso segundo. Isso mesmo. Mas eu acho que foi o mais difícil. Foi o mais difícil, foi o mais difícil. E a gente tava perdendo por 20 pontos para a equipe do Info, né? E no terceiro período a gente olhou um pro outro e disse, meu amigo, a gente tem que fazer alguma coisa, tem que se juntar e buscar. E foi assim que a gente conseguiu ganhar a final no estadual. Aproveitando aqui o ponto dele, eu queria só pontuar um negócio aqui. Pode? O interior do Rio Grande do Norte, eu acredito isso e tenho isso para mim, que não acreditavam que poderiam ser campeão. Por quê? Porque Natal já era campeão Sim. há muitos anos, né? E acho que ninguém... acho que as pessoas pensavam assim, Natal vai continuar aí. O interior nunca tinha sido. Nunca tinha sido Nunca campeão. tinha sido. Mossoró nunca tinha sido campeão. Apudi nunca tinha sido campeão. E o primeiro título que a gente trouxe foi realmente para quebrar isso, para quebrar paradigma. Tanto é que eu tenho certeza que o Apudi quis se fortalecer porque disse, poxa, Mossoró aqui do lado da gente, conseguiu lá derrubar os Sim. caras, entendeu? Conseguiu fazer um negócio legal, mesmo sem investimento, porque não tínhamos nenhum investimento, foi Sim. tudo na garra, na vontade. Então a gente pode também, entendeu? Então a partir dali eu percebo que houve um fortalecimento do basquete em todo o estado. Uma virada de chave. Uma virada de chave. Natal perdeu, virou a chave assim, eita, se a gente não fizer mais, a gente não vai voltar pro título. O interior que ganhou disse, a gente consegue. Pode, a gente consegue. E o outro que estava do lado também. Se sentiu, né, motivado e Isso acreditar no potencial No interno potencial. da própria equipe. Eu sempre digo, você sozinho você até caminha, mas quando você caminha junto, você vai muito mais longe. Isso mesmo. E o mérito de uma seleção, o mérito de chegar a um êxito, de uma vitória, ele é coletivo. É uma construção coletiva. De união, de esforço, de apoio, de companheirismo, de compreensão. Porque também se a gente não compreender as fragilidades dos nossos outros colegas, dos nossos pares que estão ali também engajados para levar esse título, porque todo mundo quer levantar a taça, Isso mesmo. a gente não consegue. Então é necessário ter essa compreensão, essa sensibilidade, esse trabalho de equipe. E sempre que eu falo, viu, com esses meninos do Potiguar Buckets, né, eles trazem emoção, amor, força de vontade, superação. É muito brilho no olho, viu, minhas senhoras? Para você que está em casa, tenho certeza disso, viu? Os olhos deles chegam, brilham. Se, inclusive, se forem se emocionar, a gente é preparado. É um lencinho aí. A gente é preparado. Vocês sabem que esse pod é de muitas emoções, não é? Vocês que estão em casa já sabem muito bem disso. E vocês, Amar? A situação que mais lhe impactou, lhe transformou quando você está, né, dentro do esporte, dentro dessas escolhas que foram feitas e que são feitas diariamente, né? Porque escolher jogar é uma decisão. E decisões são difíceis. Você está em quadra, ter a responsabilidade ali de estar com a bola, de fazer o ponto. É algo bem difícil de separar, porque, tipo assim, no basquete tem dias que você não tá bem, tem dias que você tá bem, né? E você tem que saber separar esse momento, né? Do dia bom, do dia ruim, saber apoiar seu amigo que tá no dia melhor. E como o Romulo falou, acho que a maior lição do basquete, para mim, é o companheirismo, né? É o companheirismo que você não é esporte que você pode fazer só, praticar só. Então você precisa de alguém, você precisa que seu colega esteja bem. Se só você estiver bem, não adianta de nada. Tem 5 caras no outro time que estão bem lá, não vai adiantar de nada, só você estar bem, né? Então o basquete me ensinou isso. Eu comecei a jogar basquete, eu só via como querer ganhar, certo? Mas depois eu fui entender que o basquete não é só isso. O basquete não é só ganhar, o basquete não é só levantar uma taça.
coisas por trás que acontecem, né? E nossas amizades. Acho que a maioria das minhas amizades hoje é através do basquete. Já perdi muitas amizades também através do basquete, né? Mas isso é normal. Nem todo mundo vai estar junto. Exatamente. E nem todo mundo vai de acordo com o seu pensamento, como também existem pessoas que vão, né? Sim, com certeza. E eu acho que é isso. Eu sempre digo, né? Eu sou uma grande filósofa. Quem me acompanha sabe disso. Que na vida a gente tem que escolher entre ser esponja ou ser peneira. A esponja é aquela que absorve tudo, inclusive as questões que são negativas no entorno da nossa vida. E peneira é quando a gente peneira o que precisa ficar, o que é bom, o que o outro vai nos agregar, em termos de conhecimento, em termos de orientação, de apoio, de acolhimento. A gente já vive numa sociedade que nos julga diariamente. Né? Eu tenho uma trajetória de inclusão só de 19 anos. Só isso. Coisa pouca, quase nada. Mas, né, igualmente a vocês, existe sim os dias que são mais difíceis, entre altos e baixos, mas a gente escolhe ficar e estar por amor àquilo que a gente faz. Então, vocês dois trouxeram dentro da fala de vocês algo muito forte, né, e expressivo. O amor e o arrepio da pele. Então, eu não faço nada daquilo que meu coração não bata mais forte. Amém. Enquanto meu coração estiver batendo forte, é porque ali é a decisão certa do que deve estar sendo feito, por mais difícil que seja. Uhum. E muita gente fala assim, né? Questiona a gente sobre vocês não estão ganhando nada para isso, vão para Natal, passar o final de semana lá depois de trabalhar a semana toda, vão gastar e vão por quê? Os caras, nem tudo é questão de dinheiro, né? Nem tudo é questão financeira. Hoje a gente vive num mundo muito capitalista que pensa muito em dinheiro. Muito. E eu acho que eu não trocaria por dinheiro nenhum a minha sensação de ganhar a final do ano passado. Uhum. É coisa que eu vou levar pro resto da vida, eu vou dizer aos meus filhos, aos meus netos, né? É uma coisa assim que dinheiro no mundo não se paga. Se orgulhem. Vocês são Lógico. e fazem história. Já dizia o Karl Marx, seja protagonista da sua própria história. Escreva a sua própria história. Escolha fazer aquilo que lhe move, aquilo que lhe fortalece, que lhe faz bem e lhe faz feliz. Existe outra frase que eu sempre digo, né? Quando eu tenho dúvidas sobre algo. Escolha o que te faz feliz. Isso aí. Aquilo que nos faz feliz é o que é a escolha mais A certa. gente faz com vontade, faz E com faz gosto. com vontade, independente do que o outro vai pensar ou achar. O que o outro pensa ou o que o outro acha é sobre ele, não é sobre nós. E as nossas decisões, elas precisam ser particulares também. Se é sobre nós, quem tem que decidir sobre nós somos nós mesmos. Exatamente. Isso aí. Então, eu acredito que vocês escolhem diariamente, né, o buckets Com por certeza. amor, por força de vontade, por comprometimento, por responsabilidade social também. Porque nem tudo é sobre dinheiro, é sobre outros valores. E às vezes vocês podem até não estar prestando atenção sobre isso, mas tem outras pessoas que prestam atenção em vocês e se espelham em vocês, que veem em vocês todo um espírito, né, de coletividade e que vão aprendendo juntamente com vocês. Então, isso é muito importante. A gente também possibilitar para que a sociedade, para que outras pessoas nos enxergue como sujeitos em potenciais e que constrói dentro da sociedade, né, fortalecimento de vínculos, as quebras de barreiras. Quantos jovens, né, dentro do esporte e do basquete, né, tiveram as suas vidas transformadas? E vocês sabem muito sobre isso, inclusive muito melhor do que eu, né, que é a área de vocês. Então, teve muitos jovens aí que transformaram a sua vida através do esporte, através do basquete, que poderiam estar em outras situações, mas o esporte resgatou. Então, não desistam daquilo que vocês amam fazer, por mais difícil que seja. Me falem agora sobre o campeonato. Como é que foi 2025? Eu acredito que esse ano foi o campeonato mais forte que teve nos últimos 4 anos, né? É como eu falei, a partir daquele pontapé inicial que nós demos lá há 4 anos atrás, o basquete do estado se fortaleceu de uma forma assim grandiosa, entendeu? Todo mundo se fortaleceu, todo mundo buscou um dinheiro para trazer jogador de fora, para fortalecer a sua estrutura física, buscaram parceiros. E isso trouxe para dentro de quadra um nível técnico maior, um nível tático maior, entendeu? Então, assim, eu
o Rio Grande do Norte, para mim, está de parabéns. Esses últimos 4 anos, assim, eu só vi crescimento. A gente chegou até a falar que não é mais o campeonato estadual do Rio Grande do Norte, né? Eu acho que é do Nordeste, porque a gente enfrenta jogadores da Bahia. Jogador de São Paulo, jogador de Fortaleza. Isso, jogador que já jogou seleção brasileira, entendeu? Isso então, mesmo. O nosso campeonato ficou com um nível muito alto, muito alto. Ex-jogadores do NBB participando Exatamente. de uma competição estadual no Rio Grande do Norte, que ninguém via isso há 5 anos atrás, entendeu? Então, Isso é isso mostra fortalecimento da federação, fortalecimento do basquete, dos jogadores, dos times. Isso. E isso é importantíssimo. Exatamente. O que muita gente vê como uma rivalidade entre o interior, né, que a gente e o Info Digital, é algo que é visto como um fortalecimento do nosso esporte aqui, né? Porque, tipo, se seu oponente, se seu adversário está no nível alto, você vai tentar chegar àquele nível. Você vai treinar para chegar naquele nível, ou para passar aquele nível, né? Então, isso aí fortaleceu o nosso basquete aqui, tanto na cidade como em outras cidades vizinhas, né? Que o pessoal está vendo isso, está acompanhando. Então, o que muita gente vê como rivalidade é algo benéfico pra gente, né? Como impulsionador. Exatamente. E o jogo se movimentando. O jogo se movimenta dessa forma, né? Enquanto tiver os jogadores ali em campo, atuando, dentro de quadra, o jogo está acontecendo. Só para quando o apito soa, né? E ponto. E, Dávila, deixa eu te falar uma coisa. Não é fácil fazer isso tudo, não, sabe? Sim. A gente se sacrifica, a gente abre mão da família. Muitas vezes eu queria estar com a minha filha e eu tinha que comparecer a um treino, a uma reunião. Muitas vezes eu queria estar com a minha namorada e eu não podia. Eu tinha que estar presente, né? Sim. Então, assim, a gente se sacrifica, sabe? Isso aqui não nos foi dado de bandeja, isso aqui foi muito suado. Conquistado. E a gente agradece isso, né? A nós, aos companheiros, a certeza. família que entendeu, que abriu mão um pouquinho disso. E a gente quer dar saltos maiores ainda, né? 2026 vem aí, se Deus quiser, Alguns planos já estão sendo conversados, né? Eita, os bastidores estão acontecendo. Menino, olha aí, viu? O Vai ser um ano Bucket bom, segue, se Deus viu? quiser. Aí segue o Bucket, segue os líderes. O Potiguar Buckets aí não para. Estão aí a todo vapor, se movimentando, já visando 2026. E, inclusive, eu parabenizo, né, tanto a equipe como vocês dois que estão aqui hoje representando essa equipe, né, pela diplomacia e também pela sensibilidade e o espírito também, né, de companheirismo e também de enxergar a outra equipe que foi adversária que saiu agora, campeã, e vocês, né, levantaram, falaram, elucidaram, parabenizaram a equipe. Claro. Isso é muito importante. Eles têm todos o mérito dele, né? Mas, próximo ano que eles nos aguardem, viu? Olha aí, Já vai viu? deixar um recado aqui ao vivo. Próximo ano nos aguardem. Mas é isso, viu? É dessa forma que a gente vai construindo as nossas relações sociais, né? Vendo as nossas fragilidades, buscando superar elas e fortalecendo aquilo que a gente tem de melhor e de potencial. Me fale sobre as novidades que vocês estão pensando para 2026. Pode falar? Vale um spoiler? Olha, 2026 a gente espera mais profissionalismo, né? As questões que ainda não são legais no nosso time, estamos fazendo com que elas sejam legais, e isso vai trazer para a gente mais credibilidade, mais reforço, mais confiança para o nosso apoiador, para o nosso patrocinador. Então, assim, vem muita coisa boa aí, se Deus quiser, a gente está positivo, está acreditando que 2026 é um ano muito bom para a gente, para Mossoró e para o basquete, que é importantíssimo. Você falou de referência, né? Eu tive referências e eu espero que nós estejamos sendo referências para esses jovens. 15, 16 anos, 17 anos. É o que eu sempre... Eu gosto de falar antes de começar os jogos, né? Incentivar a galera. E o que eu falei lá na final, na semifinal, foi que muitos jovens que estão aqui em Mossoró se espelham na gente. Vê a gente como eu quero chegar àquele nível, eu quero passar aquele nível, né? E a gente não tem nem noção disso. A gente, como atleta amador aqui da cidade, diz, ninguém se inspira na gente, mas estamos totalmente errados em relação a isso, né? Muitas crianças, muitos atletas se inspiram nisso. Querem estar no nosso time, querem estar jogando com a gente. Porque, apesar de tudo, a gente é o time campeão da cidade, né? O primeiro time campeão estadual do interior, né? Isso mesmo. Isso é uma conquista muito grande. Não podemos desmerecer isso. Sem incentivo dos gestores municipais, a gente vai jogar muitas das vezes se preocupando com conta, com transporte, com alimentação da equipe. Exatamente, tudo. Coisas
Nós sabemos que jogar com a cabeça fria, sem se preocupar com nada disso, é totalmente diferente, né? Sem correr atrás dessas coisas. Na semana do campeonato. Então, isso aí faz uma total diferença. Mas mesmo assim, diante de tantos desafios, vocês não desistem, né? É o amor, né? Alguma, Parece que é o que motiva. Exatamente. Muitas das vezes motiva. É aquele negócio, né? Quem fala que a gente não consegue aí é que a gente quer, né? Então, isso. a gente parte pra cima e não desiste nunca. Aquilo que vem fácil nem é tão interessante também. A gente gosta daquilo que a gente tem o prazer de conquistar. Com certeza. Aquilo que a gente conquista, se debruça, que luta, que corre atrás. Tenho certeza que foi, sim, um grande desafio. Os bastidores, só quem vive é que sabe, não é? Isamar está dentro da diretoria financeira. Deve ser complicadíssimo. Entrou esse ano. Mas fez um papel excelente. Esse ano o Isamar entrou assim, realmente na diretoria, meteu a cara mesmo para todo mundo, buscou patrocínios, buscou apoiadores e fez um papel excelente fora da quadra e também dentro da quadra, né? Ele falando aí, eu não tive base quando era mais novo, mas é um homem aguerrido, sabe? Talvez seja o mais raçudo do time. Eita, da declaração. Entendeu? É meu companheiro, meu amigo. Ó, tamo junto, rapaz. Companheiro eu gosto dele. Eu sempre falo, ó, já que eu não tive a técnica, eu vou na raça. Porque tem uma frase que é assim, se você não tem técnica, a raça vai ser obrigação. Então, eu sempre carrego isso comigo, entendeu? Porque a raça não tem como você aprender. É sua. Você tem que ter vontade. Isso. Entendeu? E já a técnica não, você tem que ter uma base muito boa, tem que treinar bem, tem que ter conhecer os movimentos técnicos, né? Tem que ter alguém para instruir, corrigir. E a raça não. A raça ou você tem ou você não tem. E é o principal, porque se a pessoa tem raça e ele quiser mesmo, ele vai trabalhar a técnica, ele vai estar ali melhorando os aspectos táticos, técnicos, entendeu? É o principal para mim. Importantíssimo demais. Eita, da conversa boa, viu? Gosto muito quando eles estão aqui nesse podcast. E eu tenho certeza que para quem está em casa também nos acompanhando, gostam bastante de escutar sobre essas superações, os desafios, né? Como também as possibilidades que o basquete, o esporte promove e proporciona. E falando sobre esses desafios, como é que foi a questão dos apoios, as parcerias, tanto também das esferas públicas ou privadas? Esse ano a gente conseguiu vários apoiadores privados, né? Ajudaram com diversas quantias diferentes, tem os patrocinadores machos, os patrocinadores menores. Mas, sendo bem sincero, a gente não teve muito apoio público, não. A gente, na verdade, nesses 4 anos, a gente nunca teve apoio público. Sempre foi uma dificuldade, sabe? Eu acho que, assim, Mossoró é uma cidade tão grande, tão rica, que corre dinheiro, muito dinheiro na esfera pública. Eu acho que, às vezes, eles fecham um pouco os olhos para esse esporte amador. Não sei se por desacreditarem ou simplesmente por não se importarem, sabe? Sim. Sinto falta disso. Acho que eles poderiam ajudar mais. Alguns anos atrás teve um projeto de um vereador, não lembro como era o nome dele, que era sobre conseguir bolsas atletas para os esportes amadores, né, que se mostravam ativos na cidade. O que eu, como esportista, era excelente, né, para todos os esportes, não só basquete, handebol, futsal, todos os esportes. Mas, infelizmente, não foi levado a sério na Câmara dos Vereadores, não foi botado para frente, sabe? E quem sofre isso é o atleta amador, que para estar competindo, tem que tirar do bolso, né? Tem que tirar da família, às vezes, para botar ali dentro da quadra, tá entendendo? E a sociedade também, viu? Porque quando você... Inclusive, eu vou falar diretamente para você, gestor, seja municipal ou também do âmbito estadual, você que esteja no legislativo dentro da Câmara como vereador ou dentro das assembleias como deputado, que olhe para o esporte com mais sensibilidade, com empatia e responsabilidade. É sua responsabilidade também impulsionar e fortalecer o esporte dentro da nossa sociedade, porque é uma responsabilidade social, mas também estatal, porque a gente sabe que venham recursos tanto das esferas federais, para possibilitar e promover os acessos para que esse esporte ele se torne cada vez mais amplificado e essas questões que a gente vivencia muitas vezes de vulnerabilidade social, muitos jovens dentro de espaços, né, de drogadição,
de abandono, de negligência, de violência, de violação de direito, de rupturas de vínculos e muitas das vezes o esporte ele salva vidas, muda vidas e transforma toda uma sociedade. Então você tem a responsabilidade, viu, gestor? Inclusive o próximo ano é um ano de decisões, que a gente também pense sobre isso enquanto sociedade, né? As pessoas que vão estar nos representando e o compromisso que elas têm com essas questões, com essas pautas das ações sociais, de projetos sociais, de responsabilidade social, para que a gente possa fazer uma escolha assertiva, porque é nossa responsabilidade também escolher quem nos representa, que representa as nossas dores, as nossas lutas, os nossos sonhos e tudo aquilo que precisa ser viabilizado e implementado no entorno de políticas públicas que elas devem chegar dentro das casas das pessoas e das famílias. Isso mesmo. Afinal, tanto imposto que a gente paga, né? Não é? Eu que estava indo mais atrás de patrocinadores, né, de recursos, falei com vários vereadores da cidade. Sim. E uns chegaram a responder, outros não responderam. Um mínimo, né, que é uma resposta, se sim ou não. Sim ou não, se vai dar, se não vai dar certo. O outro mínimo também que a gente buscava era um ginásio para treinar, que a gente não tem, treino numa praça pública, né, aberta, sim. Que muitas das vezes a gente não treinou porque estava ocupada, porque chovia. Então, eu acho que isso para o município é uma vergonha. Uma vergonha muito grande, porque nós temos um ginásio aí, né? Muito bom, que o ginásio da cidade é muito bom, sim. Que poderia ser disponibilizado, certo? Mas mesmo não tendo custo nenhum, sim. Isso não acontece. Eu acho que eles fecham os olhos pra gente, o esporte de Mossoró em si, né? Não só pro basquete, mas para todos. E eu acho que isso deveria mudar, né? Com certeza. Pelo menos o mínimo a gente deveria ter. Eu acho que é uma vergonha a gente pedir o mínimo. Com certeza. Né? Mas mais vergonhoso ainda é não ter nenhum mínimo. O básico que deveria funcionar, né? E não funciona, exatamente. Não é, Isamar? É porque assim, eu sempre tive essa visão, né? Eu vejo isso das pessoas. Parece que aqui no Brasil, sim. O atleta ele é tratado como vagabundo, sabe? Uma pessoa sem... que, sabe, não quer muita coisa com a vida. Eu escutei isso muito na minha vida de atleta. E diferente, desocupado, por exemplo... Desocupado, né? Tá entendendo? Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, onde desde de novinhos o esporte ele é incentivado, sabe? Dentro da faculdade, dentro do colégio. Você consegue ver altos níveis de performance desde o colégio, porque há um incentivo, há uma crença de que o esporte muda as pessoas. Uhum. Porque assim, isso não é conversado. Eu sou prova viva de que o esporte muda as pessoas, entendeu? Infelizmente, muita gente aqui desacredita disso, não vê o esporte como ferramenta de transformação, mas é sim uma ferramenta de transformação. Gigante. Se não, mais importante, né? Exatamente. Que a gente mude, né? Que vocês possam encontrar em 2026 portas não só abertas, mas escancaradas. Amém. Que ao invés de vocês buscarem, que vocês sejam buscados. Porque eu acredito que vocês fazem um trabalho de relevância dentro da nossa sociedade, né? E são reconhecidos em relação a isso, já mostraram todo o potencial e responsabilidade. E como você bem frisou, viu, Rômulo? Realmente o esporte é uma ferramenta de transformação social. Com certeza. E a gente precisa estar potencializando isso diariamente. E que essas pessoas que nos representam, né, possam assumir suas responsabilidades, viu, gestores? E atenção aí, secretário de esporte. Vamos olhar com mais carinho, viu, para o esporte amador da nossa cidade. Deixa até um abraço para você também. Vou lhe convidar para você vir aqui também, falar um pouquinho sobre o esporte, sobre a paz, como é que está o andamento, os projetos sociais, e assim a gente, né, estreitar e fortalecer esses vínculos. Só uma lembrança aqui, né? Eu fui falar com o pessoal da Secretaria de Esportes para a gente conseguir um transporte, né? Ele disse, rapaz, a gente não tá tendo nem pra gente o transporte, imagine para conseguir para vocês irem para Natal, né? Jogar o campeonato. Então, assim, é uma resposta que eu acho que não deveria existir, né? Com certeza. Lamentável, não é? E logo num âmbito onde tem tanto dinheiro, né, gente? A gente sabe que vem verbas federais, né, para Mossoró e que, como você falou, deveriam ser revertidas para a população. Tem que ser revestida para a população, sim, né? A gente que botou eles lá no cargo deles, então a gente tem que ganhar um pouquinho também, né, gente? Sim. Não é só eles não que estão lá. O nome Buckets, a ideia surgiu desse nome por quê, Rômulo? Pronto. Você como idealizador. No basquete profissional, eu tinha um colega que toda vida que ele fazia cesta, ele dizia Buckets, porque o basquete, quando foi criado,
ele não existia cesta, né? Ele era jogado com baldes. Colocavam-se baldes em um determinado lugar e tinha que botar a bola dentro do balde. E balde em inglês é bucket, né? E aí ficava essa brincadeira. Toda bola que a gente fazia, aí bucket, né? E eu achava legal, achava massa. E aí, na época que a gente formou o time, né? Eu dei essa ideia, a galera gostou da ideia. Na época, éramos Mossoró Buckets. Na verdade, não, só Buckets, né? Era só bucket. No outro ano foi que a gente colocou Mossoró Buckets para botar também o nome da nossa cidade, né? Que somos praticamente todos daqui. Talvez tenha 1 ou 2 jogadores que não sejam de Mossoró. Sim. E Mossoró sempre foi berço de bons atletas. A gente tem que também enaltecer a nossa cidade, da onde a gente vem, as nossas raízes, né? Olha aí, o destaque, Mossoró sendo destaque. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sendo gestora, eu abraçaria com certeza, como eu abraço já. É importante, viu? A gente olhar com sensibilidade o esporte. Eu comecei a adentrar, né, com uma atenção e um cuidado sobre a questão do esporte através do meu filho Adrian, que é autista. Sou mãe atípica, tenho 2 filhos autistas. A Adrian tem 15 anos, João tem 8 e dentro, né, do esporte, Adrian David começou a ter, né, o seu protagonismo, ser respeitado, a sua participação começou a acontecer dentro do âmbito da escola. Ele não participava da educação física. Aí, que ótimo. Inclusive, né, quero aqui deixar uma parabenização, que é inclusive o técnico de vocês, não é? Yuri. Isso mesmo. Foi professor Yuri. do meu filho e a gente tem esse carinho e respeito. Então, foi através de Yuri que a gente conheceu o Buckets e eu fui pesquisar, viu? Fui saber quem era o Buckets, o que o Buckets fazia, como é que acontecia, como é que surgiu, e vocês foram mostrando toda uma relevância, uma responsabilidade, uma referência. Isso é muito positivo. Então, quando eu disse lá atrás no começo, quando vocês acham que ninguém está observando, olhando para vocês, Exatamente. tem Sempre pessoas tem que alguém estão, olhando. né? Sempre tem. Então, eu estava ali nos bastidores, olhando, acompanhando, via a rede social, perguntava aqui a Yuri uma coisa, outra ali, e fui me interessando, fui acompanhando e fui vendo a relevância social. Porque quando a gente fala de inclusão, inclusão é isso. É ver as pessoas com deficiência dentro de quadras, vendo as pessoas em situação de vulnerabilidade dentro de quadras, o esporte transformando vidas, as mães atípicas inserindo os seus filhos dentro da modalidade de esporte. É tanto que quando eu levei o relato de Adrian, né, que o Adrian estava sendo inserido dentro do esporte e ele sendo respeitado e incluído, não tem coisa mais gratificante para uma mãe atípica do que isso. Todas as outras mães foram buscar, né, outras modalidades de esportes para que os filhos atípicos pudessem estar inseridos também. Então, isso é extremamente importante. Vocês movimentaram outras peças, viu? Graças Tenho a Deus. certeza disso. E esse espaço sempre vai estar à disposição para o Buckets. Serve para vocês estarem aqui falando, conversando. Inclusive, quero deixar aqui, viu, um alô, um abraço bem grande, né, para quem está aqui nos bastidores. Tanta namorada, né, de Rômulo, que está aqui acompanhando tudo, como também o técnico Yuri. Só um abraço também, né, para sua esposa, que às vezes eu vou lá, viu, na Império Tá na Fit, comprar meu hype. É. Menino, aqui dá uma energia, porque eu tenho bem pouquinha energia, vocês sabem. Então, um abraço bem grande, né, para todas as pessoas que também fortalecem vocês para estarem em quadra. E aquelas pessoas que não nos fortalecem, que a gente seja uma peneira. Isso mesmo. Que não Passe permitam, né, que decidam o que você vai fazer ou não e principalmente aquilo que lhe faz feliz. A Exatamente. gente precisa escolher sim o que nos faz feliz e que fique. Você falou lá atrás também, foi Isamar, sobre algumas pessoas que foram saindo do seu ciclo de amizade, decorrência de você estar participando, envolvido em quadra, em treinos, né? Exatamente. Fica na nossa vida quem deve ficar. Isso mesmo. E quem acrescenta em algo, Isso, né? exatamente. Fica quem deve ficar, quem acredita na gente, quem nos impulsiona, quem nos fortalece. São com essas pessoas que a gente deve andar, porque são essas pessoas que vão nos impulsionar. A
gente não precisa de pessoas que venham nos trazer para baixo, como ser uma âncora. Não, a gente precisa de pessoas que lhe empurre lá do penhasco, porque Isso acredita no seu voo. Que você Que pode também voar. puxar a orelha quando tiver Isso. errado, né? Que seja verdadeiro, que se você Exatamente. tiver errado aí, eu achei que sua decisão foi errada em relação a isso. Porque ser amigo, ser parceiro não é só dizer, ei, você tá certo, né? Isso. Porque a gente erra, ele erra, eu erro, né? E eu quero, quando eu estiver errado, que ele chegue e me diga, você está errado em relação a isso. Isso. Quando ele estiver errado, eu chego, Rômulo, você poderia fazer dessa forma, entendeu? Eu acho que a amizade é isso, o nosso time é isso, né? A gente tem várias discussões na preparação e eu acho que isso é super normal. Super normal. Demais. Porque se Faz não parte tivesse do crescimento. Exatamente. Se não tivesse essas discussões, se não tivesse esses atritos que existem numa preparação, a gente não chegaria tão bem. Porque é nas discussões, nos atritos, que as coisas se resolvem, que as melhores decisões são tomadas, né? Exatamente. São nos conflitos. Exatamente. Entendeu? Conflitos que venham para construir. Para nos evoluir, para fazer a gente Fazer evoluir. evoluir, refletir, pensar, impulsionar. Paulo Freire, ele sempre fala, a gente aprende com os diferentes e não com os iguais. Os iguais. Imagine todo mundo que Essa fosse igual a gente. Eu não queria um mundo só de Dávida, não. Eu também não queria um mundo só de Isamar, não. Exatamente. São as diferenças dentro das nossas relações que nos constroem enquanto sujeito social. Naquela pessoa que a gente olha e diz assim, cara, eu quero ser assim também. Cara, eu aprendi isso com Rômulo, aprendi isso com Isamar, eu aprendi isso com meu colega de trabalho, eu aprendi isso na minha casa. Então, assim, isso é a relação que vai sendo construída dentro das nossas vidas. É isso mesmo. Menino, que água boa, viu? Eu quero um pouquinho. Olha, rei do Parabéns. coco. Já foi um, ó. Já foi um, viu? Aqui, Pra menina, acabar, arrasou a gente vai terminar a demais. terceira. Ai, menina, é bom, viu? Bem geladinho. Vamos abrir a Padaria outra. Canidé, eu chego já, viu, Padaria Canidé? Tô só de olho aqui na sua empada. Pode chegar. Delícia. Minha gente, já estamos quase chegando aqui ao final, certo? Vou aqui abrir para vocês fazerem as considerações finais. Eu sinto que passa bem rapidinho, né? É rápido. É bom, né? Falando Aqui- de coisa boa, né? E esse espaço aqui traz esse sentimento mesmo de a gente estar implicado, se sente pertencente. Quem vem para cá, para o Vozes que Inspiram, sempre diz isso. A hora passou muito rápida, David. Eu vinha tão receosa, porque você me disse 60 minutos. Fala, que eu vou falar tanto em 60 minutos? E tem tanto que se falar, porque vocês se sentem tão à vontade para estar aqui. E esse é o meu propósito mesmo, acolher quem vem para cá, tratar com respeito, com atenção, com carinho, com acolhimento, porque vocês também estão trazendo um pouquinho de vocês, não só para mim, mas para quem está em casa também possa conhecer. Rômulo, faça suas considerações finais. Agradecer a você, né, por essa oportunidade de a gente estar aqui falando um pouquinho da nossa vivência individual, coletiva, da nossa trajetória no basquete, dos nossos planos para o futuro. É importante dar essa visibilidade para nós, como é importante para todas as áreas do esporte, né, as áreas sociais. E você faz muito bem isso no seu podcast. Parabéns pelo trabalho. Eu trouxe um mimo aqui para você, Eita, da Divino menino. Perfumaria. Obrigada, viu? De nada. Adoro. Quem me conhece sabe que eu adoro perfumaria. Tudo de perfumaria que traz cheiro e também comida, amo. Acertou muito, viu? Muito obrigada. Show aí, de Divino bola. Perfumaria. Precisou de perfume, Divino Perfumaria, viu? Muito obrigada. Essa é a minha segunda empresa, né? Minha empresa principal é a Divino Colchão e a Divino Perfumaria é recente, mas a gente está aí entrando todo nesse vapor, universo da viu? perfumaria. Certeza disso. Vai ganhar cliente, viu? Vou lá escolher os mimos de final de ano. Show de bola. Isamar. Também quero agradecer esse espaço, né? Esse espaço para falar sobre nosso esporte que a gente tanto ama, da nossa vivência em vários campeonatos e que continue fazendo esse seu trabalho, que é muito importante, né? Apesar, como você disse pra gente, agora eu vou dizer pra você achar que não tem pessoas observando isso, mas tem muita gente que se inspira em você, né? Que leva você como exemplo e que não se deixe levar por pessoas que vão contra a sua vontade. Menino, veio para me emocionar. É muito inspirador, viu, esse podcast. Muito obrigada a vocês dois.
Eu recebi, né, um presente aqui da Divino Perfumaria. Eu vou logo abrir. Arroz. Viu? Porque vocês sabem, né? Que eu sou dessas. Menina. Eita! Tá! Sou demais. Tem mais, viu? Menina, hidratante, perfume. Eita! Tem mais, minha bichinha. Arrasou. Foi, né? A sua Love que escolheu. Foi ela quem escolheu. Parabéns, viu, minha senhora, pelas escolhas. Acertou. As mulheres assertivas. Adorei muito, viu? Vou usar bastante, tenho certeza disso. Show de bola. Se estiver usando, vou fazer lá um mexanzinho lá no meu Instagram também. E eu vou aqui entregar para vocês um mimo também do meu parceiro, viu? Da Imperiale, perfumes bola. de grife. Muito obrigada, tanto a Rômulo como também a Isamar, por ter topado estar aqui hoje com a gente, conversando, socializando, falando um pouco sobre o basquete, sobre vocês. Foi um momento bastante significativo, tanto para mim, que eu tenho certeza é para quem está em casa também, porque da outra vez quando vocês vieram foi assim um recorde, viu, de audiência. Gostaram muito, inclusive recebi, né, de outras páginas de influencers, de blogueiros dentro da nossa cidade. Menina, adorei, Dávida. E fizeram print e mandaram. Então, parabéns, viu? Vocês Show estão de sendo bola, vistos, as pessoas estão observando e parabenizando também. Que 2026 venha com carga total, mas com fortalecimento que vocês precisam, que merecem, com direcionamento, sabedoria, né, centralidade, para que vocês possam ressignificar aquilo que é de dificuldades e fortalecer aquilo que é de potencialidade. Que Deus abençoe a vida de vocês, a empresas de vocês também, certo? Que seja um ano próspero. A gente vai estar, viu, encerrando aqui essa primeira temporada do Vozes que Inspiram e voltaremos, viu? Já na segunda semana de janeiro. Então, nos aguarde, viu? Espere até lá. Que em 2026 vem com carga total. Eu não vou nem dizer assim, tô indo, sabe? Com carga total. Tô dizendo que venha. Viu? Que a gente vai estar aqui pronto, preparado e querendo fazer acontecer. Foi um ano de muitas idealizações, de muitas realizações. Inclusive, agradeço a nossa TV pelo convite. Não é? Eu recebi o convite do diretor da nossa TV em meados de abril de 2025 e vim aceitar o convite para estar aqui dirigindo o podcast Vozes que Inspiram em setembro. Passei aí uns 3, 4 meses pensando, refletindo, analisando sobre isso, porque aqui requer um debruçamento e muita responsabilidade. E quem me acompanha e sabe o trabalho que eu realizo dentro da nossa cidade e fora da nossa cidade, sabe da minha responsabilidade e comprometimento. Então, eu não viria para cá se não fosse para entregar tudo e o melhor de mim. Então, muito obrigada a Lairinho e a toda a equipe da nossa TV e a você que nos acompanhou durante toda essa primeira temporada do Vozes que Inspiram. Abraço grande, um Feliz Natal e um próspero ano novo e até 2026. Beijo grande.